Só começar a gravar aqui, a gente começa a aula, tá bom? Vai acordando o restante do pessoal, vai mandando aí mensagem, tá bom? Então, bom dia oficialmente aqui no canal Monsenhor Dorico Andrade. Aula da base técnica, curso, melhor curso, hashtag, melhor curso do Monsenhor, ADM. É assim? Melhores alunos, ADM. Pessoal, vão ligando aí quem puder, tá? Para ver o rostinho de vocês. E a gente vai iniciar a aula, tá bom? Vai ter alguns barulhos externos aqui, mas tranquilo. Estou fazendo uma obra aqui perto. Tá? Mas o áudio está tranquilo, o slide está todo mundo vendo. Então, show de bola. Pessoal, hoje nós vamos iniciar uma disciplina que muita gente acha chata por não conhecer, que muita gente cria um preconceito a ela, mas que ela é de fundamental importância para vocês, né? Para a sociedade geral, para a nação, certo? E por uma questão ou outra de poder, digamos assim, nessa briga, né, que Marx traz lá nos livros dele, filosofia, história, sociologia que vocês estudam, as guerras de poderes. E aí, quando a gente vai amadurecendo, crescendo, a gente entende que essa guerra de poderes realmente existe em todo mundo, não é só no Brasil, não. E aí a economia ela fica uma questão muito escassa para um grupo muito pequeno. E por essa ignorância que a educação, o sistema de educação brasileiro, educacional é um sistema muito ruim, né? Eu não tenho demagogia em falar nisso. Vocês são privilegiados porque é profissional, tem os técnicos, né, tem professores gabaritados e dão na rede pública o ensino melhor. Não é à toa que as profissionais elas ocupam aí os rankings de melhores escolas do Brasil, certo? Então, voltando aqui para a economia. Então, a economia ela ficou uma disciplina escassa para uma minoria. E olha que bacana, vocês na escola é o único curso que vê economia. Então, a oportunidade de vocês ficarem ricos é maior. E aí, qual é a complicação, pessoal? Porque todo mundo liga a economia à matemática. Né? Todo mundo, quando escuta economia, poxa, lá vem cálculo. E pasmem, quem aqui quiser fazer economia, quem quiser seguir economistas, a primeira coisa que ele vai falar, a ciência econômica, ela é uma ciência social. Vixe, professor, é, ela é classificada como uma ciência social, e a gente vai já entender isso, tá? Ela não é a ciência exata. Economia não é exatas. Então, quebre esse tabu na cabeça de vocês. Vocês não vão ver muita matemática, até porque aí não tem como ver muita coisa profundamente. Primeiro, né, porque a economia é um mundo, né, as pessoas passam 4 anos estudando economia. Segundo, nós estamos em pandemia e o que a gente teria 7 aulas, né, ou eu acho que entraria, teria 11 aulas com vocês, né? Então, tendo uma semanal, praticamente a gente vê tudo. Agora a gente vai ver o básico para quê? Para você entender que economia é ciência social e é preciso entender ela para conseguir ter uma boa qualidade de vida, certo? E para aqueles que são mais ousados, é importante entender economia para ficar rico. Por isso que a economia ela é tão escassa, né? Para a minoria. E vocês estão sendo privilegiados porque vão ver essa disciplina. Professor, só entendendo economia eu fico rico? Não. Você vai ter que entender de matemática financeira, você vai ter que entender de investimento. Mas a economia ela dá a luz. Por exemplo, né, onde eu devo investir, né, quais são as taxas de juros maiores, né, o que diabo é inflação, como é que eu fujo da inflação. Né, mas não se preocupe que esses termos que a gente escuta muito no jornal, na TV, vocês vão acabar entendendo no tempo correto, tá bom? A aula de hoje a gente vai ver um basicão, certo? O conceito geral do que é essa ciência. A gente já aprendeu que não é uma ciência exata, muito embora ela utilize cálculo, né, para algumas coisas, mas ela é uma ciência totalmente social, tá? A partir de agora a gente vai entender por que ela é uma ciência social. Então, para iniciar a aula, eu queria ouvir vocês, né? Queria ver primeiro e depois ouvi-los. E aí, o que a gente vai ver hoje, né? Deixa eu passar aqui para vocês.
Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, né, do conceito de economia, tá? Pergunta fundamental, e a gente vai só fazer a pergunta e eu vou deixar vocês refletindo. Que, inclusive, eu botei essa emenda aí, mas eu não vou falar ela toda não, tá? Hoje. A gente vai ver a lei da escassez, a gente vai só falar um pouquinho, a gente vai se aprofundar na próxima aula, tá? E o que é um negócio chamado fluxo econômico. Beleza? Basicamente, isso aí. Agora vamos começar a aula, vamos começar a se mobilizar. Eu trouxe aqui 3 imagens, né? E eu quero começar ouvindo alguns alunos. E aí vocês são muito espontâneos, muito participativos. E aí pode botar mensagem aí no chat, tá bom, né? Claro. Pode falar, né? Quem é para frente, assim como o Marlon. Liga o microfone e fala. Mas eu queria ouvir de vocês. Por isso que eu botei a frasinha aí, né? Entendendo o que vocês entendem. E aí eu queria saber de vocês, assim, do nada. Não precisa estar certo, ninguém aqui está certo, ninguém está errado. Né? Mas quando vocês escutam a palavra economia, eu não da disciplina economia e mercados, né? Mas a gente vai falar mercado está dentro da economia, né? É só um nomezinho bonito para emenda. Mas queria saber de vocês, o que vocês entendem sobre economia? Quando fala em economia, dá aquela dor de cabeça, vixe Maria, né? Ave Maria, vai ver aqueles númerozinhos, né? O pauzinho subindo, o pauzinho descendo, bolsa de valores, inflação, carne subindo, né? O arroz subindo e tal. Então, o que vocês entendem de economia? Quando a gente fala em economia, o que vem na mente de vocês? Porque é interessante a gente ter, né, assim, um poldar o que vocês entendem realmente. Muito embora 85% dos brasileiros não entendem de economia, né? Ou acham que sabem de alguma coisa, mas na verdade eles só pensam que sabem. Mas vamos lá, fala aí no chat, fala no microfone, levanta a mãozinha. Fique com vergonha não, de cada vez, tá? O chat aqui está lotando. Bora, meu povo, acorda. Vamos lá, o que é economia para vocês? Eu preciso entender o que vocês entendem. Vamos lá. Eu posso Quem falar, tem tio? iniciativa? Pode, vamos lá. É, eu assisti aquele vídeo que você mandou, né, a live, e também eu acompanho muito, né, um economista que eu acredito que o cara seja foda mesmo. Não sei se você conhece, é o Thiago Nigro, né? No Instagram dele, é o Primo Rico, né, mais conhecido. E eu assisti um podcast dele que ele também falou que a economia, né, é a ciência que visa compreender como se resolve os três problemas econômicos básicos, né? O que e quanto produzir, como produzir e para quem produzir, né? Ele falou isso aí também, eu achei muito interessante, eu acho o cara ali muito foda mesmo, e ele entrevistou nada mais, nada menos do que Paulo Guedes, né, aí lá no seu Spotify, né, no Primo Cast. E ele simplesmente, o cara é top mesmo. E nessas 3 imagens aí que você colocou, também se baseia muito na economia, porque o dinheiro, né, sem dúvida, o Brasil é um país capitalista. Essa segunda imagem aí refere-se ao mercado, né, ou seja, aqueles monte de computadores, né, lá que eles buscam a inflação de vários países, etc. E essa terceira imagem aí que visa esse prédio aí luxuoso, acredito que seja, né, uma cidade capitalista, um país capitalista onde roda bastante dinheiro, né? Acredito que seja isso. Show, né? Show. Marlon aqui já falou, o Marlon está bem adiantado, né? Lá na equipe aí da Ubivesp, né? A Olimpíada de Investimento. Então, a fala do Marlon foi muito pertinente. A Rosângela botou aqui, economizar. Tem a ver, né? Tem a ver aí dentro da economia, da economia em si, né? A gente vai entender o que é conceito econômico e economia em 2 pontos. Eu acho que a Rosângela está falando é a questão de segurar mais as saídas, né? Aí botou aqui, Ana Clara, capital, né? Com certeza, capital é avaliado da economia. Bolsa de valores faz parte também da economia de uma nação.
certo? E o Thiago botou aqui, eu penso em dinheiro e bastante números, né? É o que geralmente todo mundo pensa. Mas aí o Marlos ele foi bem pertinente e foi bem lá na frente da nossa aula, que hoje a gente nem vai falar dos 3 problemas principais, tá? Mas eu precisava entender, assim, o que vocês acham ou entendem de economia para a gente começar a falar. Realmente, essas 3 figuras, né, eu trouxe para dar uma luz aí para vocês, né, nessa pergunta. Tá? Depois a gente volta para ela para conversar um pouquinho mais. Mas o que é importante entender sobre a economia? Primeiro que ela não é ciência exata, tá bom? Então, esse negócio de bastante números aí, tá, Tiago, pode derrubar por terra. Mas dinheiro, com certeza, né? A economia, ela busca responder alguns problemas que a gente vai trabalhar aqui. E, no geral, pessoal, a economia, de fato, ela tenta trazer uma melhor qualidade de vida para todos que vivem em um país, certo? Buscando o quê? Melhorar recursos, melhorar a questão educacional, de saúde, né? Questão de renda per capita por família, certo? Mas a ciência por si, ela não consegue. Ela precisa de 3 elementos que nós vamos chamar de fator de produção, que a gente vai ver mais na frente, tá certo? Mas aí é uma ciência social, né? A gente vai já entender por quê, certo? E aí, a economia em si, ela vai abranger várias questões, né, que a gente fica se perguntando. Né? Geralmente, ela vai explicar um aumento dos preços em produtos e serviços. Né? A questão, ela envolve, né, os cálculos de desemprego. Então, o desemprego, ele influencia dentro da economia, tá? A valorização e a desvalorização da taxa de câmbio. O que seria a taxa de câmbio? Seria, né, como a moeda brasileira, no caso a gente viu ali o real, né, e o real foi uma grande sacada, né, para o Brasil, porque não é do tempo de vocês, né, e não é porque o tio é velho, certo? Sou bem novo, mas antes do real nós tivemos o cruzeiro, tivemos o cruzado, que eram as moedas menos valorizadas. O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o brasileiro tinha um poder menor de compra, a situação era mais complicada. Então, antes de 90, pessoal, da década de 90, havia mais fome ainda. A questão da desvalorização da moeda, né, ela influencia e impacta diretamente nos empregos, impacta diretamente no investimento no país, né, impacta, por exemplo, na fome no país. Então, antes do real, né, havia muito mais desemprego no Brasil, havia muito mais desempregados, havia muito mais fome. Tanto que existia um fenômeno, né, de saqueamento, que era isso, as pessoas passavam tanta fome que acabavam saqueando os supermercados do país. Então, essas coisas que a gente vê em outros países, né, o pessoal derrubando as portas, né, saqueando mercantis, acontecia no Brasil, tá? Isso no tempo das mais valorizadas. O real foi uma sacada por quê? Porque ele foi um plano no governo Fernando Henrique Cardoso, né, 94, eu acho, e aí conseguiu dar uma força, né, maior. Você imagina que hoje o dólar, em relação ao Brasil, né, a moeda brasileira, o real significa que o dólar está assim, a última vez que eu vi a cotação, né, estava 5, o real era igual a 5,65 dólares. Né? Na verdade, é o contrário, um dólar significa 5,65 reais. Né? Então, o cruzeiro antes, o dólar valia o triplo, né? 4 vezes mais do que hoje. Né? Então, o cruzeiro era que valia 25 dólares, né? Um dólar que valia R$ 25, R$ 30, um exemplo. Então, a mudança do plano real deu uma valorizada nesse papel em espécie, que nós chamamos de dinheiro, e hoje nós temos menos impacto em relação a produtos internacionais, mas isso é mais para frente, tá? Eu penso também, Renato colocou, eu penso também em economizar dinheiro. A gente vai já chegar lá, tá? Eu posso adiantar, senão vocês vão confundir. Então, vamos lá. Taxa de juros, né? Taxa de juros, certo? A gente vai falar um pouquinho, inflação, diferença entre renda entre regiões do país, elevação e redução de impostos e tarifas públicas. Tudo isso envolve, né, quando a gente está falando de economia.
E a economia, tá? O objetivo da economia, pessoal, o real objetivo da ciência econômica, é analisar os problemas econômicos. E que são esses problemas econômicos? São todos aqueles que a gente viu no passado, né? Empregabilidade, desemprego, fome, taxa de natalidade, tá? Os juros, como é que está a moeda em relação aos outros países, no termo internacional, certo? Como é que está, né, a quantidade de produção brasileira, né? Ele exporta muito, ele importa muito, certo? E um dos principais problemas fundamentais, que é satisfazer as necessidades de cada um de nós, individualmente falando e coletivamente falando. Seja individuais, como, por exemplo, você tem salário, você tem uma moradia, né? Você tem uma segurança, quer ter uma casa, quer ter um transporte, né? Ou coletivo, você tem assistência de saúde, assistência educacional, né? Assistência psicológica, que são os órgãos, né, públicos coletivos. Transporte, segurança, entre outros. Tá? E aí, ela busca analisar todos os problemas econômicos, aí formular soluções para resolvê-los, de forma a melhorar a nossa qualidade de vida. Então, né, a economia, ela não se trata de arrecadação. A economia, ela não se trata, Renata, de só economizar. Ela principalmente trata de distribuição. Como é que essa riqueza do país, que é construída, né, agrupada, resgatada, ela é distribuída em saúde, em segurança, em infraestrutura, tá? Em empregabilidade. Por que isso é importante? Porque isso vai medir o nível de qualidade de vida de um país. Por exemplo, a pessoa mais pobre nos Estados Unidos, e a gente vai falar de economias nacional e internacionais. Mas vamos fazer uma tração aqui, Estados Unidos e Brasil. Né? A pessoa mais pobre, uma pessoa comum lá, vamos lá, empregada doméstica, nos Estados Unidos, ela tem a casa própria, empregada, casa própria. Ela tem um carro simples, popular. O popular lá, pessoal, o Corolla daqui, tá bom? Carro popular lá, o Corolla lá nos Estados Unidos é um carro popular, tá? Não é carro de rico, certo? Ela tem um carro popular, tá? Ela consegue pagar a escola dos filhos, porque nos Estados Unidos a educação é paga, tá? Ela consegue pagar o mercantil dela e ela consegue pagar os tributos, né, do cidadão americano, empregado doméstico, tá? E o detalhe, ainda sobra ali 10%, 10% da renda dela para guardar em poupança. Os americanos têm hábitos de fazer poupança, reserva. Nós brasileiros não temos. Estamos aprendendo agora em um nível muito baixo, certo? Até porque ele não tem condição, né? Alguém que ganha um salário mínimo no Brasil não tem condição de guardar 10% do seu salário. Então vamos lá, pegar a mesma profissional no Brasil, empregada doméstica. Será que a empregada doméstica hoje no Brasil, ela consegue ter a casa própria dela? Ela consegue ter um carro popular? Ela consegue pagar uma escola para o filho dela? Ela consegue ter um plano de saúde interessante? O que vocês acham? Coloquem no site. Sim, sim, é a mesma coisa, né? Pois bem, né? Vão colocando aí, sim, sim, não, tem nem perigo, né? Tá é longe. Então, só para você ver o que é uma economia forte e que é uma economia de má distribuição. Então, o que acontece? Qual a diferença dos Estados Unidos para o Brasil? Primeiro, tem uma equipe técnica muito forte, um negócio chamado de governo. Outro, né, que os Estados Unidos, por ser um dos primeiros, né, a desenvolver o capitalismo, não o capitalismo em si, mas uma ideia estruturada de economia e matemática financeira, ele conseguiu descobrir as brechas de ser um país rico, tá? E eles conseguem proporcionar emprego, proporcionar um salário digno, né? Que isso, se a gente for pensar, pessoal, a economia ela tem três pilares fundamentais, né, que nós vamos chamar de agentes econômicos, né? E chamamos de elementos de produção. Então, nós temos a família, que aí eu vou destrinchar
né, que nessa família vão ter seres ativos, que seriam o quê? Os empregados, né? Para ter empregado, eu preciso ter um segundo agente econômico, que seria o quê? As empresas, o empregador. Então, olha como é importante esse troço. Tem pessoas ativas que consigam trabalhar, eu preciso ter empregados, empresas que dêem emprego para essa pessoa, para pagar ela, obviamente, certo? E aí eu vou ter um terceiro agente, só pescar aqui, tá? No livro que eu vou já apresentar para vocês. Agora fugiu a memória. Que é o consumidor. Né? Então, eu tenho o agente empregado, eu tenho o agente empregador e eu tenho o agente consumidor. Para isso funcionar, a economia aquecer no país, tem que ter esse ciclo girando. Então, para me ter consumidor, alguém que compre, essa pessoa tem que ter emprego, certo? Para se ter empresa, tem que ter pessoas que trabalhem nela. Então, o que não é interessante na economia? Primeiro, um país com pessoas muito velhas. Então, Portugal, por exemplo. Portugal está exportando pessoas novas. Por isso que você, com a nota do Enem aqui, você pode estudar em Portugal. Por quê? Portugal está um país velho. Então, um país velho tem menos pessoas ativas. Então, quebra esse ciclo da economia. Porque se eu não tiver empregado, mesmo que a empresa tenha emprego, ela não consegue produzir bens e consumos. E esses bens e consumos, eles são jogados para um consumidor, para esse ciclo girar. Dinheiro entra, o cara trabalha, recebe dinheiro e gasta com algum produto de bem e serviço. E esses produtos de bem e serviços vão saciar a necessidade humana. Se esse ciclo for quebrado, por exemplo, Portugal não tiver ninguém que trabalhe, um exemplo, consequentemente as empresas que geram uma parte da riqueza do país, né, que é um troço que a gente vai estudar lá na frente, né, que é um negócio chamado de PIB, Produto Interno Bruto, ele deixa de crescer num ranking na escala mundial. E aí começa a prejudicar a moeda e começa a prejudicar o país, de certa forma. Porque se eu não tenho quem trabalhe, então eu não pago a esse empregado, e esse empregado não tem dinheiro ou reduz, né, a capacidade de consumo. Então, se reduzir a capacidade de consumo, eu vou reduzir a minha produção. Então, veja, né, que é uma engrenagem que gira em ciclo. Ciclo. E, consequentemente, se eu produzo menos, se eu vendo menos, né, o governo ele vai arrecadar menos impostos. Então, ele vai ter menos capacidade, Marlos, de distribuir saúde, de distribuir segurança, porque não tem dinheiro. Estão entendendo aí como é o ciclo? E aí, se isso acontece, o país começa a ficar pobre, né, com questões mais problemáticas. Aí vem o troço da inflação, que a gente entende com o aumento, né, dos preços, mas a inflação ela pode ser a diminuição também dos preços, mas esse termômetro de aumentar preços, ele não é legal. Ele está dizendo que a gente está indo aí para o caminho muito errado dentro da economia, certo? Mas falou de Paulo Guedes, né, que é uma referência hoje no Brasil, e eu gostava muito dele. Eu ainda admiro os livros, né? Mas eu deixei de admirá-lo mais porque ele não está fazendo no Brasil mal, né? O que ele fala nos livros dele, certo? Então, né, porque o Paulo Guedes, para quem não sabe, ele é um economista liberal. O que é isso, professor? Ele é muito pela liberdade produtiva, né? Ou seja, o governo ele não enfia muitas mãos, as rédeas de como vai funcionar a economia de um país, né, diretamente. Obviamente, o governo tem que, né, estar envolvido, certo? Mas, por exemplo, dentro da iniciativa privada, o governo não se mete muito. O que é a iniciativa privada? As empresas, como é que elas funcionam, né, como é que elas trabalham. E, basicamente, em taxação. Né? Taxação de quê? De imposto. Né? E nós estamos mais com um país socialista ainda do que um país liberal. Tá? Então, ele não está fazendo o que ele diz nos livros. Não sei se por questão política, né? Mas, na prática, ele não é nada aquilo que ele fala nos livros. Certo? Aí eu deixei de admirar um pouco por isso.
Não sei se é porque não deixam ele fazer, tá? Não sei se é porque o Brasil ainda não aguenta, na questão de um país liberal economicamente, certo? Mas ele não foi muita coisa, não. Tá certo? É questão econômica. Beleza? Vamos lá, né? Nós falamos e não fomos para os slides. Então, quais são os problemas econômicos que a economia ela vai analisar? Vai analisar a inflação, que é essa questão de subida e baixa de preço, desemprego, crescimento econômico, que esse crescimento econômico ele vai estar muito ligado, pessoal, à empregabilidade, a crescimento de empresas que decidem investir no Brasil, como multinacionais, que vêm de outro lugar e se implantam no Brasil, certo? Vão gerar mais emprego, gerando mais emprego, né? Vai ter gente com mais dinheiro, mais poder de compra. Se tem mais poder de compra, vai comprar mais e vai gerar aquele ciclo que a gente falou: consumidor, empregado, empresa. E aí, se isso girar direitinho, né, a economia ela começa a andar legalzinha. Por que Bolsonaro, né, soltou o auxílio emergencial? Né? Muita gente aí uns reclama, outros não reclamam e tal. Mas com a iniciativa do Paulo Guedes, né? Porque se a gente pensar nesse ciclo, ó, consumo, empregado, empresa. Com a pandemia, gerou o quê? Uma enxurrada de desempregos. E as empresas não conseguiram sustentar, né, pessoas sem produzir, porque fechou tudo, lembra lá nisso? Então foi que Paulo Guedes pensou rapidamente, rapaz, nós temos que criar alguma coisa que injete dinheiro para o ciclo econômico ele continue girando. É o quê? As pessoas terem dinheiro, as famílias, para consumir, para que as empresas continuem produzindo bens e serviços. Porque se, por exemplo, não tivesse esse auxílio, o índice de fome estava maior, né? Mais empresas tinham quebrado, certo? E a nossa economia estaria pior ainda, muito pior. Estaria tendo já saqueamento em empresas, né? Infelizmente, né? A Lara colocou aqui, né? Muitas famílias sobrevivem só com R$ 600. Realmente, é pouco, muito pouco, mas seria bem pior a economia, questão econômica, tá, pessoal? Não confunda política com econômica, não. Mas, muito embora a política ela tem que estar envolvida, porque eles são, né, os poderes que vão, por exemplo, administrar a economia do país, certo? Mas poderia estar bem pior se não tivesse tido esse auxílio, né? Outros programas, como a Bolsa Família, que já existia, né, ela também auxilia nessa questão econômica, né, para que o Brasil não seja mais afundado do que já é. Tá certo? Mas por isso que teve essa questão dos auxílios, porque teve aquelas liberações de FGTS, por isso que está tendo antecipação dessa terceira, eles pensam, tá, nessa problemática do ciclo econômico. Mas em contrapartida, pessoal, a gente pode entender bem básico. O que a economia tem que fazer? Aí nós vamos um pouquinho para a matemática financeira. Pessoal, a base da matemática financeira ou de você ser bem estruturado, pelo amor de Deus, leve isso aqui para a vida de vocês, para a vida do pai de vocês. Eu falo para a vida de vocês porque, por exemplo, o Márcio citou aí Pai Rico e Pai Pobre. Livro muito bom. Tem um PDF, se vocês quiserem, eu disponibilizo o PDF para vocês lerem. Eu já tinha falado para vocês sobre esse livro, né? Ele é ótimo, sim. Principalmente aquela galera que quer ser rica. Vocês querem ser ricos? Querem? Então, ler Pai Rico e Pai Pobre é muito bacana. Tá? Segui um carinha também no Instagram, ele chama Kleber Miranda. Ele é muito bom também. Eu sigo ele, eu estou fazendo um curso com ele sobre, né, economia, sobre investimento. Ele é muito bom também. Tá? Então, leiam o Pai Rico, Pai Pobre, sigam o Marco Miranda, sigam o Tiago, né, que o Marco falou aí. É muito interessante estar envolvido nessa questão. Principalmente, pessoal, vocês que estão agora entre 16, 17 e 18 anos, onde vocês vão começar a sua atividade financeira econômica. Então, muito cuidado para não cair em prisões, né? Em erros financeiros. Né? Então, a base da educação financeira é o seguinte: eu não posso gastar mais do que eu tenho. O ideal é que eu comprometa somente 50%
da minha receita, pode ser meu salário, pode ser o bico que eu faço, com as minhas despesas fixas. Que são despesas fixas? Aquelas despesas principais. Aluguel, água, luz, alimentação, escolaridade, entendeu? Então, se eu ganho lá R$ 1.000, eu só posso gastar R$ 500. Minhas rendas fixas. A base é essa. Brasil, todo mundo usa essa base, todo mundo sabe disso. A maioria das pessoas sabe. Todo mundo usa isso, o que vocês acham? Todo mundo usa essa teoria na prática? Não. O ideal é que você gaste aí, ou você tem uma reserva, né, de 10%. Então, se eu ganho R$ 1.000, o ideal é que todo mês eu guarde R$ 100. No final de 12 meses, eu vou ter R$ 1.200 de sobra. Mas o brasileiro faz isso? Não. Né? Então, o Brasil, economicamente, faz isso? Está fazendo isso? Não. Está entendendo? O Brasil, todo ano, o Brasil ele fecha em déficit, que é isso, né? Devendo mais do que recebe. E como é que funciona a educação, a administração financeira do país? Receita e despesa, do mesmo jeito que uma casa, receita e despesa. O que são as receitas do país? Tributos, impostos, tributos. Né? Quais são as despesas? Saúde, educação, infraestrutura, auxílio emergencial, tudo isso é saída. Só que o Brasil já vem um índice de endividamento há muitos anos. Há muitos anos. E nunca saiu. Tá, pessoal? Não se engane, o Brasil nunca saiu de endividamento. Essa historinha para pôr e dormir, que o Brasil ele foi um ano ou anos livre de dívida externa, é mentira. O Brasil nunca saiu. O que acontece? Maquiagens contábeis dentro da economia. E praticamente, né, é o que o tio está dizendo aqui, né? Mas quem sou eu em frente ao Paulo Guedes? Mas foi basicamente o que o Paulo Guedes fez naquela notícia lá de trilhões, né, que sobrou no período aí, no início do ano, sei lá, né, no Banco Central. Né, mas foi o que ele fez, ele emitiu moeda. Tá entendendo? Quer emitir moeda, pessoal? O Banco Central é um órgão, a gente vai estudar tudo isso, tá? Mas mais matemática financeira. O Banco Central é o órgão maior do país em questão econômica. Né? É lá que emite o real. As moedas impressas, impressão de dinheiro. Né? Só que ele só pode imprimir se for autorizado. Né? Ou pelo ministro da Fazenda, ou pelo representante da Economia, que é o ministro da Economia, Paulo Guedes, ou pela Força Executiva. Tá? Mas não pode simplesmente ser, né, impresso todo momento, então, porque seria muito fácil, está faltando dinheiro, não imprimir dinheiro. Né? Mas a impressão de dinheiro traz consequências negativas para o país. Né? Traz muitas consequências negativas. Mas isso a gente vai estudar mais na frente. Tá bacana a aula, tá dando para entender, pessoal. Eu sei que é um tudo assim bem complexo, mas eu estou tentando trazer para a atualidade de vocês, para vocês começarem a ter uma luzinha. Tá dando para entender? Vão dando feedback aí para mim? Sim, sim, não. Tá difícil. Né? Mas assim, eu queria que vocês entendessem hoje, né, que a economia, basicamente, ela procura responder essas perguntas. Tá? O que eu tenho que produzir, que o Marlon falou, que são as perguntas fundamentais da economia. Né? O que eu preciso produzir, quando e quanto. Certo? Mas aí, vamos jogar mais para frente. Vamos lá, vamos ver se a gente anda aqui, que o tio está empolgado, está falando demais. Certo? Então, todas essas necessidades. Eu vou dar um slide para vocês verem depois, tá? O objetivo de estudar economia é o homem e suas necessidades. Aí entra uma questão, né, muito interessante, que a gente vai para o conceito agora. Eu vou ler o conceito e depois a gente entra nessa questão, tá bom? Então, o que seria um conceito agora? Um conceito literal, né, científico da economia. Economia é uma ciência social, por quê? Você vê que nos agentes econômicos ela envolve pessoas. Família, empregado, empregador, consumidor, tudo isso são pessoas. Tá? Então, ela envolve pessoas, envolve comportamento, envolve distribuição de uma qualidade de vida para pessoas. Olha só, saúde, quem que vai usar a saúde? Essa cadeira? Esse birô? Não, somos nós. Infraestrutura, quem vai usar a infraestrutura? É o carro, professor. Ah, só se for aquele carro Uber, né, que hoje é automático, anda sozinho, né? Mas na maioria dos casos, nós estamos dirigindo. Então, para pessoas, educação.
Quem tem acesso à educação? Esse computador? Esse teclado? Esse mouse? Não, somos nós. Né? Então, é uma ciência social. Ela trabalha em prol para resolver problemas da sociedade. A pobreza, a fome, né, o desemprego. Como é que a gente resolve esse troço? Então, tudo isso é economia. Aí cai por terra, né, Tiago? Aquela ideia de Marlon de ser números, tá vendo? Tem a contabilidade, tem a mensuração, mas por trás é uma questão mais social econômica do que quantitativa. Então, como é que a gente resolve a pobreza? Como é que a gente resolveria a fome no Brasil, por exemplo? Né? São questões difíceis, certo? Então, vamos lá. Então, ó, economia é uma ciência social que estuda a produção, a circulação e o consumo de bens e serviços. Esse livro aqui que eu estou utilizando, tem na biblioteca de vocês, tá? Tá da escola, Economia e Mercado. Mas eu disponibilizei, ele aqui é de um brasileiro, César Roberto. Mas eu disponibilizei para vocês um livro do americano, né? Que também é bom, tá? Tudo isso que a gente está vendo está lá. E aqui eu vou só ler um negócio interessante que ele falou, dentro desse conceito, que ele diz o seguinte, ó. Em resumo, né, a economia, ela busca a satisfação necessária individual e coletiva das pessoas e é feita através do consumo de bens e serviços. E o que são bens e serviços? É a casa, é o tênis que você precisa, é o pão que você se alimenta hoje de dia, é a refeição, arroz, feijão, macarrão, a carne, é o serviço, é a saúde, é a segurança, é a educação. Tá? Então, ela busca, né, produzir isso, sejam produtos, sejam serviços, né? Ela busca distribuir essa circulação, quem consome, quem não consome, obviamente. Né? Nós vamos chegar a um ponto aí que as necessidades humanas elas são limitadas, ou seja, você deseja muita coisa, mas você não consegue comprar muita coisa. É? Ela é ilimitada, a necessidade humana, mas os recursos eles são limitados. Por exemplo, a energia ela hoje é limitada, a água ela hoje é limitada e a terra ela é limitada. Certo? Que são fatores de produção, a gente vai falar mais na frente. Eu vou anotando tudo aí, que o tio né, é meio doido assim mesmo. E o consumo dos bens e serviços, que são utilizados para satisfazer a necessidade do homem. E essas necessidades são limitadas. O que isso quer dizer? Todos nós temos necessidades, desejos, eles são limitados. Isso Maslow vai falar lá na teoria. Vocês já viram a pirâmide de Maslow? O tio humano? A teoria de Maslow ou não? Teoria da necessidade humana. A gente vai dar uma pincelada aqui, tá bom? Então vamos lá. Né? A economia não é uma ciência exata, como a gente tinha falado, cujo leis ou proposições sejam possíveis de verificar ou de experimentar em laboratório. As ciências sociais estudam diversos aspectos do comportamento humano, comportamento financeiro, tá bom? E aí, dentro da ciência econômica, ela é em extensão, tá bom, pessoal? A ciência econômica surgiu, né? Ela é uma ramificação da sociologia, o estudo da sociedade, tá? E dentro desse estudo da sociedade, por isso que ainda ela é uma ciência social, né? Dentro da sociologia estuda essa questão dos empregos, as riquezas, a economia, a boa utilização dos recursos finitos para uma qualidade de vida melhor. Né? Então, dentro disso tudo, a gente impõe ainda algumas ciências, como o próprio direito, tá? A sociologia, como é que funciona né, a economia em grupos sociais, tanto que a gente classifica no Brasil, né? Classe média, classe rica, classe pobre, e no Brasil surgiu uma classe inferior à pobre, que é a classe dos miseráveis, não é isso? Nós temos a antropologia, características biológicas, e a psicologia, o comportamento. E essa pegada do comportamento é interessante. Porque eu ser lascado financeiramente e eu ser bem estruturado financeiramente não como é, meu Deus? Sinônimo de ganhar muito dinheiro. Porque tem pessoas que ganham muito dinheiro e estão endividadas, e tem pessoas que ganham só um salário mínimo e conseguem poupar. Então, qual é a grande questão, professor?
comportamento econômico, comportamento financeiro, hábito. Hábito. Criar o hábito de economizar, como a Renata colocou aqui. Criar o hábito de não gastar mais do que você ganha. É hábito. Se você parar para perceber, tudo na sua vida é um hábito. Vocês nunca perceberam, mas começa a perceber agora. Toda vez que vocês acordam, vocês sempre pisam com o mesmo pé. Mesmo sem perceber, é automático. Sabiam disso? É a psicologia que diz, não eu. Então começa, o professor nunca percebi, mas começa a perceber. Quando você desce da cama, você sempre vai pisar com o mesmo pé. Geralmente você desce sempre do mesmo lado. Geralmente você sempre faz as primeiras coisas em sequência, hábito, costume, ficou automático. Então a economia, a questão financeira sua, tem que começar com hábitos, mudanças de hábitos até ficar automático. Por exemplo, quando eu estava aprendendo a andar de carro, eu ficava olhando as marchas e tal, né? Mas hoje já está automático, porque virou hábito. Todo dia eu faço isso. Então, todo dia eu tenho que me programar comportamentalmente, né, para gastar menos do que eu ganho. E aí vai ficar automático. Né? Guardar 5% do que eu ganho, vai ficar automático. E aí eu falo para vocês que vocês estão no início aí da vida econômica, né? É interessante começar esses hábitos agora. Certo? Beleza? No final da aula eu vou, já, né? Vou lançar um desafio para vocês, bacana aí. Certo? Então vamos lá. Eu tinha um monte de coisa para falar, falei quase nada. Então, as necessidades humanas, pessoal, elas são ilimitadas, elas são insaciáveis. Por exemplo, né? Eu poderia ter aqui a necessidade humana de ter um carro, então eu já tive, né? Eu tive um carro popularzinho, então eu já crio outra necessidade. Após adquirir aquilo, seria um carro melhor, né? Um avião, ou um navio, né? Ou a casa própria. Então, as nossas necessidades, elas nunca vão ser satisfeitas. Isso já diz Abraham Maslow, né? Que é um pensador na área administrativa, na questão da motivação humana, certo? Ele vai dizer o seguinte, ele criou uma pirâmide, que é essa que vocês estão vendo aí, ele chama de pirâmide de Maslow, pirâmide das necessidades. Ele vai classificar essas necessidades em dois grupos, tá? Em um grupo que ele vai chamar, tá, de necessidades primárias aqui, ó, e ele vai chamar o segundo grupo de necessidades secundárias, tá? Então, as necessidades primárias são aquelas básicas. Por exemplo, são essas duas aqui, né? Necessidade fisiológica, que é isso? Poder comer, poder beber água, poder ter um abrigo para dormir, poder ter uma casa para voltar, poder ter um banheiro para fazer as necessidades, né, mano? Segurança, né? Segurança da família, do corpo, da propriedade, eu ter uma casa, tá? Ter um carro, ter um seguro, etc. Isso eles chamam de necessidades primárias, comuns para cada pessoa para você sobreviver, conseguir sobreviver. E aí nós temos, tá, as necessidades secundárias, que aí são necessidades, né, de social, de você ter um amor, meu Deus, apaixonar, né? Ter uma amizade, se relacionar bem com a família, ter uma boa comunidade, ter amigos, ser bem sucedido ali dentro do emprego. E aí ele fala, pessoal, que você só pode subir um degrau quando você satisfaz a anterior. Então, para me ir para a necessidade, né, buscar a necessidade de segurança, primeiro eu tenho que preencher de fisiologia. E assim sucessivamente. Preencher de segurança, vou buscar a necessidade social. Preencher a social, vou para a de estima, né, reconhecimento, status, automotivação. E aí depois eu vou chegar na autorrealização. Para Marlon, se concluir aqui. Mas aí vai ter diversos autores que vão, né, contrapor a questão da teoria dele. Diz que não termina aí, sempre vai surgir necessidades, né, para o ser humano. Sem esquecer das necessidades públicas, né, que é a justiça, a segurança, a saúde, a educação, transporte público, entre outras coisas. E é um negócio interessante, porque as necessidades humanas, aí vamos entender aqui, tá? Dentro da economia.
A necessidade humana é só infinita, como a gente viu lá no Maso. Tá certo? Você comprou um carro e depois você quer um carrinho melhor, aquele popular já não basta. Você está alugando uma casa tal, e aí ganha um dinheiro melhor, você quer alugar uma casa mais legal, maior, piscina, etc. Só que nós temos que entender que dentro da economia, os recursos produtivos são finitos. Então, de onde eu tiro madeira, ele é finito. A terra para me arejar, para plantar o feijão, o milho, ela é finita. Eu não vou conseguir produzir milho. Quem é do campo aí, entendeu? Sabe, não consigo produzir milho o ano todo. São períodos. Por isso que o milho, uma vez está mais caro, outra vez está mais barato, né? E vai entrar um negócio aí chamando de lei de oferta e demanda. Depois a gente vai ver também isso. Certo? Então, quanto menos produto para oferecer para a população, maior o preço. Quanto mais produto e menos pessoas procurando, menor o preço. Basicamente é isso a lei de oferta e demanda. Certo? Então, esses recursos naturais que nós temos de onde tirar para produzir o bem e o serviço, eles são finitos, eles são limitados. Por exemplo, petróleo um dia vai acabar. Certo? A água pode vir um dia acabar. Certo? O milho, ele acaba um período do ano. Então, recursos, eles são finitos. A necessidade humana é limitada. E aí a economia entra nesse meio tentando, né, juntar esse conjunto, né, de fatores de produção, certo? Que seria trabalho, né, os recursos naturais, certo? E o capital, né, manobrando para criar necessidades, né, para satisfazer necessidades mais importantes assim para o país. E lógico, a economia não vai conseguir atingir o total. Nenhuma economia no mundo atinge todo mundo, consegue satisfazer todo mundo. Mas eles vão criar um critério aí, tá, de necessidades prioritárias. Certo? Por quê? Porque os recursos são finitos. Eu não consigo atender todo mundo. Tá? Eu não consigo comprar tudo que eu quero. E aí, mas o que são recursos, né? A gente falou que os recursos aqui são infinitos. O que são recursos? Recurso é tudo aquilo que utiliza para produzir algo ou alguma coisa. Então, madeira, eu produzo mesa, eu produzo cadeira, então é um recurso. Certo? Conhecimento, eu produzo uma aula dessa, eu produzo um slide desse, e eu produzo um ato de comunicação. É recurso. Certo? O plástico, o petróleo, para transformar em cadeira, né, em TV, essa parte estruturada de TV, né, a gasolina, o etanol, é recurso. Né? E aí podem ser recursos livres, são os recursos abundantes, o ar, o sol, né, a água, que nem é tanto assim mais, né? Tanto que está aí recursos econômicos, são os recursos escassos, a água, a terra agrícola, né, como o petróleo é um recurso escasso, vai acabar um dia. Recursos produtivos são aqueles utilizados como fatores de produção, que são a terra, trabalho e capital. E dentro da economia, a gente vai chamar esses elementos, terra, trabalho e capital, de fatores de produção. Tá? E o que seriam esses fatores de produção? São aquilo que vão ajudar a economia, tá? Seria aquilo que vai ajudar a economia a entregar, distribuir para a sociedade, ter uma melhor qualidade de vida, tá? Aquelas necessidades que eles anseiam. Seja segurança, seja educação e etc. E aí o que seria a terra? A terra seriam os recursos naturais, de onde eu consigo tirar alguma coisa para produzir. A água, eu preciso da água para produzir. Né? Principalmente que trabalha na parte agrícola. Mas a parte industrial precisa. Eu preciso de água para poder produzir sapato, eu preciso de água para poder produzir computador. Certo? A terra, né? Muito voltada para a parte agrícola, né? De verduras, legumes, mantimentos, cereais, até para a gente ter o alimento todo dia. Na verdade, ter os produtos no supermercado. E o trabalho seria
né, a força ali braçal, intelectual do ser humano para auxiliar a produção. Porque mesmo que eu tenha um capital, que é o conjunto de recursos utilizados na produção, não é o dinheiro, tá bom? Seriam os maquinários, seriam os equipamentos, seriam as ferramentas que não são consumíveis por mim e você, mas que auxiliam no processo de produzir bens e serviços que a gente consome. Então, eu preciso de máquina para produzir o pão, eu preciso de equipamentos para produzir o macarrão, eu preciso de matéria-prima para fazer a cadeira, certo? Então, capital dentro do fator de produção é isso. Para mim ter uma economia funcionando, eu preciso ter os fatores de produção: terra, trabalho e capital. E no século agora atual, surgiu um novo fator de produção que nós chamamos de conhecimento. É o bicho do momento, né? Então, conhecimento ele vai ser incluso no fator de produção como algo inovador, que vai gerar novas indústrias, novas empresas e nova economia. E é o que já está falando. Nós estamos falando hoje em dia, por exemplo, da inteligência artificial. Hoje já tem, né, vários documentos, artigos, que quem não, ó, dica para vocês, né? Quem não tiver conhecimento tecnológico não vai ter emprego no futuro. Muito emprego hoje vai sumir. Escreva o que eu estou falando. Muito emprego hoje vai sumir na nova economia. E aí, quais vagas de emprego? Todas voltadas para tecnologia, inteligência artificial, né, automoção. Então, corre para fazer esses cursos. Corre para fazer esses cursos. Obviamente, vão precisar de pessoas com conhecimento de gestão. Aí é onde a gente entra, né? Administradores, executivos, né, que tem MBA empresarial, entra nessa área aí para gerenciar esses recursos, que é o que o presidente deveria estar fazendo, né? Então, gerar novas indústrias, novas empresas e nova economia. E aí nós entramos no conceito de economia verde, economia digital, que inclusive, né, pessoal, agora aí só mais 5 minutos que eu estou concluindo, tá? Inclusive, a nossa economia aqui, o nosso Paulo Guedes aí já quer taxar a nova economia digital, né? Você vê essas empresas que surgiram na pandemia, no Instagram, né, com sites, tá, com fanpages, e aí estão aí já mexendo os pauzinhos para, né, criar uma lei para taxar essas empresas, né, porque tem que pagar imposto. Como sempre, a gente nunca saiu lá da exploração dos índios. Por que a economia estuda? Tá? A economia ela estuda a escassez desses recursos. Tá? A escassez dos recursos. Então, objeto de estudo da economia, nota aí, né? Objeto de estudo da economia, a escassez. E o que é a escassez? É a limitação, pessoal. Como a gente falou, a limitação da água, a limitação da terra, a limitação que o Brasil está chegando do capital, não, do trabalho, porque o Brasil está se tornando um país de pessoas produtivas ativas velhas. E aí está tendo um problema na economia que é a previdência social, né? Porque tem mais gente recebendo do que gente contribuindo. Olha o contexto, né, econômico-financeiro de um país que está muito ruim, né, o nosso. E aí, como é que funciona o ciclo, o fluxo econômico, né, ou o fluxo circular da riqueza? Então, aquela primeira conversa que a gente teve, né, toda economia para funcionar, pessoal, ela vai ter esse ciclo. E esse ciclo, como eu falo, não é cíclico, né, ele tem que estar girando. Se ele quebrar algum desses elementos aí, a economia ela começa a cair, nós vamos ter vários problemas. Desemprego, fome, morte, doença e etc. Tá? Então, ó, e aí ele vai ter dois fluxos, que os economistas chamam de fluxo real e de fluxo monetário. O fluxo monetário não já está falando, né? É o fluxo do dinheiro, a circulação do dinheiro dentro do país. Tá? E o fluxo real é aquilo que realmente o consumidor está tendo de fato. Então vamos observar aqui, ó. Começando aqui na família, né, que é a base
né, dos agentes, agentes econômicos. Então, a família vai ter lá casar, o Tiago e a Renata, só suposição, tá, pessoal? Só uma, estou terminando. Estou no penúltimo slide, tá bom? Tiago e Renato casaram e tal, tiveram dois bacurinhos já estão 18 anos. Então, nós temos aí 4 pessoas produtivas, né, ou ativas dentro da economia. E esse pessoal vai fazer o quê? Né? Eles vão buscar, né, comprar, consumir bens e serviços. Mas, para isso, eles têm que ter um emprego. O que vai gerar emprego? Outro, né, elemento econômico chamado de empresas, empregador. O empregador, ele precisa dessa família, tá? Para que ela compre as mercadorias, para que ele possa produzir mais mercadoria, né? E esses produtos, eles vão até as nossas famílias. Isso seria, tá bom? O fluxo econômico, tá? E o fluxo aqui real seria que as famílias, elas ofertam a mão de obra, né, os fatores de produção, a empresa, e a empresa contrata elas para que essas pessoas elas gerem mercadoria para, na maioria das vezes, ela mesma consumir. Certo? Então, se eu quebrar, por exemplo, esse elemento agente econômico, eu não vou concluir esse ciclo. E meu país deixa de ser produtivo. Tá? E aí, para a gente encerrar, tá? Agora, depois de toda essa explanação, eu queria que outras pessoas falassem, duas, só para a gente, pode escrever aqui no textinho também. Depois de tudo que a gente falou, agora o que, que você entende mais sobre economia? Deu para clarear? O tio foi muito técnico. Né? Alguém quer falar no microfone? Uma pessoa fala no microfone e outros vão, né, tacando o dedo aqui no teclado. Certo? E sempre na aula de economia a gente vai estar dando algumas dicas de matemática financeira. Tá certo? Aproveitando o outro curso que eu estou fazendo, certo? Para depois lançar para vocês. E aí eu pergunto, deu para clarear aí o que é economia agora, não é só números? Lá para a gente encerrar, uma pessoa falando no microfone e outra digitando aí no textinho. O que é economia, Renato? Agora que você teve a aula. Rosângela, o que é economia agora? Será que é só números? Disney. Sim. Eu percebi que além da economia, de economizar também, é trabalhar com a escassez, como a gente aprendeu agora no final do último, também sobre a distribuição e etc. Aí eu tava me lembrando que, acho que foi no primeiro dia que você foi se apresentar pra gente, no primeiro ano, que eu perguntei, que o senhor, eu fiz a pergunta, mas a administração também serve para economia? Aí agora eu percebi que a gente está estudando economia. Pronto, show, né? E serve justamente para administrar esse problema de escassez, né? Que na próxima aula a gente vai estudar sobre a pergunta fundamental, que a economia ela vai trabalhar em cima de 3 perguntas básicas que o Marlon, né, adiantou aí. Mas eu queria que vocês hoje só entendessem assim o que é economia, descomplicar um pouco para vocês, e vocês perceberem que é algo do dia a dia, né, que envolve a família de vocês, que envolve o emprego dos pais de vocês e que envolve o que vocês consomem, né, desde o pirulito, certo, a roupa que vocês estão vestindo hoje. Tá bom? Mais alguém aí no chat? Se não, só quer ir embora, né? Então, por que sou chato? Então, nós botou aqui, economia busca compreender como resolver 3 problemas econômicos. O que e quando produzir, como produzir, para quem produzir. Isso, né? Isso aí nós vamos ver na próxima aula, tá? Os meninos aí estão mais adiantados, que estão na Olimpíadas, né? Participando das Olimpíadas. Então, pessoal, termina aqui com essa frase.
né, do Edmund Burke, não sei nem falar o nome do nome. A economia é uma virtude distributiva, olha, que a gente viu hoje, né? Como distribuir. A economia é uma virtude distributiva. Ela consiste não em poupar. Tá vendo, Renato? Você botou na questão da economia, né? Economizar. Não em poupar, mas escolher. Ela consiste não em poupar, mas em escolher. Escolher como eu vou gastar esse dinheiro, o que eu vou consumir, né, como eu vou distribuir. Beleza? Então fica a dica para vocês. Tá? Espero que vocês tenham entendido direitinho. Qualquer dúvida, tá? Podem fazer pergunta no WhatsApp, no chat. Até a nossa próxima aula, que a gente vai dar uma avançadinha aí, né, vendo problema, questão da escassez, as 3 perguntas fundamentais e os agentes econômicos como todo, tá bom? Abraço, beijo a todos, até a próxima aula. Tchau, Thiago, tchau, Rosângela, tchau, Jessilene, que não falou comigo, tchau, Lira, Thiago, Paula, tchau, tchau. Ana Beatriz, tchau. Beatriz não falou hoje, estou calada. Larissa, Carlos, valeu. Nilson, tchau, tchau. Larissa, tchau, tchau. Samuel, valeu. Tchau. Ainara, tchau, tchau. Ana Joyce, tchau. André, cheiro no oi. Valeu. Isso aí, deixa eu